Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. O rolo compressor tá ligado. Nem comecei a defender, já começaram a indicação e já coloca o resultado e vai todo mundo para casa. Não é assim que funciona? Aí vim dizer no grito alto de que não está se retirando direitos e de que não estão rasgando a nossa CLT. É muita cara de pau, sim. E não venho querer dizer e apontar o dedo para o passado, porque é importante lembrar que esse projeto que os senhores acabaram de votar, ele que estava 18 anos dormindo lá no Senado Federal, de lá para cá teve um tempo, e nesse tempo, lembre-se dos mais de 12 milhões de empregos que foram gerados nesse país. Vim dizer que o remédio para gerar emprego no país é tirando direito do trabalhador. É sim, cara de pau, é um atentado ao trabalhador brasileiro. No mínimo nós poderíamos aqui colocar a mão na consciência e dizer que esse governo e a forma como está sendo conduzido esse processo, não apenas da reforma trabalhista, porque, senhores, não precisa a comissão. Olhe lá, os deputados aqui que estão na comissão do trabalho, lá na reforma trabalhista, saiam, peçam para sair da comissão, que de nada ela vai servir. Sabe por quê? Porque a reforma trabalhista foi feita agora, no supetão, no assodamento. Simplesmente chegaram e disseram, é um bom texto, vamos adaptá-lo e terminar de rasgá-lo. Olá a todas e todos, está no ar o Informativo Paralelo, programa radiofônico do portal Desacato. Toda semana com um novo tema para debater, mobilizações, luta dos trabalhadores e trabalhadoras, retrocessos do governo golpista do Michel Temer, tudo isso é pauta para Informativo Paralelo. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós do Desacato refletimos aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado. Ficamos com vocês nesses 60 minutos de conversa e muito conteúdo. Na nossa companhia, o jornalista Raul Fittipaldi, aqui no estúdio. Como está, Raul? Eu quero fazer uma coisa especial hoje, um pouco para a Elaine, mas um pouco para a Chiquinha. Chiquinha, uma cachorrinha que não está mais, que virou girassol, depois de 5 meses, aliás, de grande luta para sua saúde. A velhinha Chiquinha agora é semente, vi a fotinha do girassol que nasceu no túmulo dele. Então hoje me permito, sempre faço meu trabalho em homenagem a seres humanos, hoje em homenagem a Chiquinha. E também temos aqui no nosso estúdio o nosso amigo Juan. Como está, Juan? Muito bem, muito bem. Muito bem. Amanhã vai olhar o mundo desde outra perspectiva. Ah, é? Vai passar pela cirurgia, é isso? É isso mesmo. Vai fazer uma cirurgia ocular. Boa sorte, Juan. Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e Facebook/Portal Desacato. E estamos também no Twitter, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Na quarta-feira do dia 22 de março, o texto base do projeto de lei 4302, que libera a terceirização do trabalho, foi aprovado pelos deputados e deputadas. Após 19 anos, o projeto sai da gaveta e é aprovado no Congresso. A proposta é de 1998, criada então pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. E o PL 4302 foi aprovado com 231 votos favoráveis, 188 contrários e 8 abstenções. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, é o principal responsável pela rapidez na aprovação da matéria, vendida como uma alternativa para reativar o mercado de trabalho. E para debater esse tema aqui no Informativo Paralelo, que ataca diretamente os direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras, recebemos a participação aqui no estúdio da Casa da Outra, sede oficial do Desacato, em Florianópolis, o advogado trabalhista Anderson Rodrigues. Seja bem-vindo, Anderson, tudo bom?
Tudo bem, estamos aí para mais um dia de lutas e glórias. Obrigada pela participação. E o que essa votação representa para a classe trabalhadora, Anderson? Quando se fala em direitos sociais, isso gera, claro, uma comoção, principalmente que mantém a economia e a classe trabalhadora, certo? A terceirização, hoje, ela é vinculada somente à atividade meio da empresa, nunca à atividade fim. Essa lei ela vem alterar esse processo que ocorre nos dias de hoje. A partir de agora, se essa lei for regulamentada diretamente pelo presidente da República, vai passar também a terceirização para a atividade fim. Exemplificando, uma pizzaria hoje que tem um serviço de entrega terceirizado, a partir de agora o pizzaiolo pode ser terceirizado também. Isso gera, ao meu ver, num contexto geral, uma precarização da própria fonte de trabalho. Anderson, além da precarização, me preocupa o seguinte: nós podemos ter 3, 4 empresas nessa cadeia, para o qual o pizzaiolo hoje trabalha para uma, depois para outra e demais, que recebam renda pela mesma pizza, usando o teu exemplo, mas nenhuma delas produza nada. Nós podemos estar criando, me dá a sensação, pode-se estar criando uma situação incrível, ou seja, 4 ou 5 empresas que na verdade recebem da exploração do trabalho de uma pessoa sem nenhuma delas produzir objeto, mercadoria, nada positivo para a sociedade. Isso é possível? Olha, Raul, formatando a questão para o direito trabalhista, eu vejo dessa forma. Eu acho que para um país crescer, ele precisa ter um crescimento econômico, certo? E para qualquer preço? Não a qualquer preço. Mas ele precisa, para se desenvolver, eu vejo, né? Pelos estudos que já fiz nessa questão, até mesmo na área trabalhista, tem que haver o crescimento econômico. Mas esse crescimento econômico, ele não pode explorar diretamente as pessoas também, como estava falando. E tu vê hoje que em casos de acidente de trabalho, por exemplo, a terceirização, de cada 10 acidentes, 8 são terceirizados. Olha o absurdo. Então, assim, hoje nós temos, salvo engano, são 12 milhões terceirizados. Provavelmente agora com essa lei vai dobrar ou triplicar. Isso gera, inclusive, uma cadeia. Por quê? Se aumentar o número de acidentados, também afeta a previdência. Eu tenho uma preocupação também no seguinte sentido. Me parece que a terceirização restrita é a demolição total do Estado enquanto elemento mínimo de regulação. Não é que eu seja a favor do Estado ou não a médio prazo. Até por minha condição ideológica, claro, que a audiência conhece, eu não seria favorável ao Estado, muito menos ao que é privado, né? Mas esse estágio está muito longínquo na humanidade. O que me preocupa é o seguinte: me preocupa que o Estado está se inibindo de regular as relações, as normas mínimas de convivência. E observo que há um atraso jurídico que nos remonta ao século XVIII, ao século XVII. Isso é assim? Eu vejo, como já comentado, um pouco de receio, não pouco, muito receio, essas alterações. Se você vê bem, por exemplo, agora diga-se que a crise que está fomentando todas essas questões agora. A crise de quem? Mas aí tu pega, vê se os bancos estão em crise. Outros setores, vê se tem crise. Não tem. Então, assim, estão aproveitando em um momento para trazer a situação agora, questões de que vão aumentar o emprego. A terceirização agora vai aumentar o emprego e tal. Tu falaste em ideologia. Hoje a gente vive uma realidade no Brasil que eu vejo, sinceramente, que as ideologias vão se perdendo. E esse trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que é bom para enfatizar e mostrar para as pessoas esse lado também, da precarização, principalmente do trabalho. O que está acontecendo agora? Ok, obrigada, Anderson. Agora nós vamos até Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para ouvir a fala de Vânios Corte, que é gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego.
Olá, Caroline, um prazer conversar contigo, com os ouvintes do programa informativo Paralelo aí de Santa Catarina e de todo o Brasil. Eu gosto muito, admiro muito o portal Desacato e para mim é um orgulho estar podendo participar e conversando com vocês nesse momento. Uma pena é que o assunto que a gente tenha para conversar seja esse, o maior ataque aos direitos trabalhistas das últimas décadas, que foi tomado pela Câmara dos Deputados na semana passada ao aprovar esse maldito projeto da terceirização. Esse projeto só é benéfico para um setor, aquele empregador e aquele empresário que são os expoentes da direita nacional, os expoentes do conservadorismo, aqueles que não ficam envergonhados em lucrar com a exploração do trabalho, que acham que reduzir o salário, que penalizar o trabalhador é sempre uma coisa benéfica, e esses é que vão se dar bem, né? Os trabalhadores em geral, a sociedade em geral, vai ter prejuízos enormes no caso da implementação desse projeto, e isso a gente vai ver, se não num curto prazo, a médio e longo prazo, as consequências serão absolutamente nefastas para a sociedade brasileira, né, e para os trabalhadores particularmente. Então, o que foi praticado com a aprovação desse projeto foi um crime em relação aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores, e consiste, como eu disse antes, no maior ataque, né, à legislação trabalhista praticado nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma. Nem durante a ditadura militar, né, nem no governo Sarney, nem no ápice do neoliberalismo com o governo Fernando Henrique se ousou atacar direitos de uma maneira tão forte como foi feito na semana passada, né, por esses deputados que aprovaram esse projeto. A aprovação desse projeto é tão grave, é tão danosa, que ela impacta, inclusive, na questão do trabalho escravo. Quer dizer, o Brasil ainda convive com essa chaga do trabalho escravo, né? A gente tem, com frequência, né, resgate de trabalhadores em condições análogas a de escravo, e a aprovação desse projeto vai piorar essa realidade, né? A gente já sabe hoje que mais de 90% dos trabalhadores resgatados, isso é, quando a gente identifica uma situação de trabalho escravo e resgata esses trabalhadores dessas condições, esses trabalhadores não são empregados da empresa, né, aonde eles estavam trabalhando, ou da fazenda onde eles estavam trabalhando. Eles são terceirizados. Então, a terceirização, né, já é uma realidade constante nessas questões de trabalho escravo. O que esse projeto de lei fez, o que a aprovação desse projeto de lei fez, foi legalizar essa questão, né, do gato, aquele intermediário, aquela pessoa que arregimentava os trabalhadores e os colocava nessa condição, agora foi legalizado. Sendo essa terceirização ilegal, tu imagina a hora que essa terceirização passar a ser admitida pela legislação, né? A nossa previsão é que essa situação, né, de verificação de trabalhadores em condição análoga de escravo vai aumentar exponencialmente. Isso já é um fiasco, isso já é um pavor para o nosso país, né? E nós estamos caminhando na contramão da história, ou seja, dando passos para trás no sentido de precarizar cada vez mais as relações de trabalho, de submeter os trabalhadores cada vez mais a essas condições indignas. E foi isso, né, que, querendo ou não, a aprovação desse projeto de lei também fez, né, além de precarizar de uma maneira geral as relações de trabalho, vai, sem dúvida nenhuma, né, aumentar essas situações de trabalho escravo, porque o trabalho passou a ser visto como isso. Quer dizer, no momento em que tu admite que um trabalhador possa ser locado, né, que possa haver essa alocação de mão de obra para todas as atividades, o que era proibido até então, vai possibilitar, né, um aumento, inclusive, nesse número de trabalhadores nessa situação, o que é absolutamente vergonhoso. Caroline, eu estava dentro do plenário da Câmara de Deputados no momento em que esse projeto estava sendo discutido e quando foi votado. E o que a gente ouvia dos deputados que defendiam a aprovação desse projeto eram argumentos absolutamente inconsistentes, absolutamente pífios, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista
político, né, os argumentos eram absolutamente imprestáveis, né? Na minha opinião, os deputados que patrocinaram esse projeto, que desengavetaram esse projeto depois de 20 anos e que botaram em discussão e votação sem nenhuma discussão com a sociedade, ou seja, tiraram da gaveta, né, e colocaram em votação de forma rápida, de forma, né, expedita demais, né, foi por um único motivo, foi para pagar a fatura do golpe. Quer dizer, os mesmos empresários que apoiaram o golpe contra a presidenta Dilma, né, estavam lá no plenário da Câmara dos Deputados forçando a aprovação desse projeto, assim como forçam a aprovação, né, da reforma da Previdência, assim como forçam a aprovação da reforma trabalhista, que é outro projeto que ainda está em discussão, né? Na minha opinião, é isso, quer dizer, eles apoiaram o golpe, eles investiram no golpe, eles se fantasiaram de pato e forçaram a sociedade a ter uma compreensão a respeito da necessidade do golpe e agora estão cobrando a fatura. E essa fatura é a supressão de direitos de trabalhadores de uma maneira escandalosa como nunca antes se viu. Então eu deixo aqui o meu abraço grande ao Vânis Corte, que foi minha fonte enquanto jornalista lá em Caxias do Sul e amigo enquanto pessoa. Raul e Anderson, a gente está caminhando para o abismo? A gente está no abismo. A gente o que acaba de observar, tanto na primeira intervenção do Anderson quanto na intervenção do Vânia, é simples. Nós estamos legalizando o tráfico de pessoas. Se o tráfico de pessoas deixa de ser ilegal, passa a ser uma questão corriqueira com o aval do Estado. Sim. E agora a gente vai para um breve intervalo que a gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. E aí, pelo texto que está sendo aprovado, quem vai ter que pagar essa conta é a empresa terceirizada. Então, ao invés da responsabilidade pela garantia daqueles que são os passivos trabalhistas da empresa empregadora, essa responsabilidade hoje não está solidária. Essa responsabilidade hoje, primeiramente, por essa legislação votada, é exatamente, repito aqui, da empresa terceirizada. Isso é justo? É claro que não é justo. No mínimo, existe a necessidade de uma solidariedade entre essas duas empresas. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo. Você acabou de escutar a fala do deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, no dia 22 de março, que então foi a votação da terceirização. Anderson, essa terceirização prevê que a terceirização aconteça na iniciativa privada, mas também na iniciativa pública. E uma questão muito polêmica desse projeto é que, inclusive, professores em escolas públicas podem ser terceirizados. A gente corre o risco de não haver mais, inclusive, concurso público no Brasil? Só para ilustrar, dados iniciais, pelo DIEESE, terceirizados, eles ganham 20% a menos do que os contratados. Um terceirizado, ele permanece na empresa
com base em 2,7 anos, enquanto um contratado fica numa empresa por mais de 5 anos. Então, para ilustrar a pergunta, esses dados já vêm demonstrando o quão ruim é a terceirização. E essa é uma questão que vem sendo bastante debatida, a questão da terceirização nos órgãos públicos, terceirização de professores. Pela lei vai ser possível, pela lei é possível. Mas eu acredito que para o serviço público alguns cargos não sejam passíveis de terceirização. Mas eu acredito que elas ocorrerão. Justamente por isso que o Raul já comentou aqui. Quem que comanda? Então, se você vê essa questão, ela está relacionada diretamente com o contexto geral. Sim, e Anderson, e no meio de tanta PL vindo com várias propostas desse governo, a gente está com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a terceirização. O que é diferente disso? Onde elas se unem e as coisas podem piorar depois dessa terceirização aprovada? Olha, hoje temos, como você falou, um projeto de lei da reforma trabalhista que está em trâmite. A terceirização lá já passou, né? Falta agora só o aval desse presidente. E eu acho também muito importante a reforma da Previdência. A gente tem lutado bastante. Vários canais de comunicação estão se mostrando contrários. Já várias manifestações nesse sentido. Há inclusive várias manifestações do governo dizendo que há déficit na Previdência. Já apresentamos cálculos demonstrando que é ao contrário. A reforma previdenciária do jeito que está vai ficar, como eu posso dizer, até me foge palavras para expressar o que vai acontecer para o trabalhador, ele que vai sentir realmente essa reforma da Previdência. Imagina uma pessoa trabalhar a vida inteira como rural, se aposentar com 65 anos, uma pessoa que trabalha com faxina, né? A noção que eles têm é totalmente diferente da realidade. Então, assim, são situações que elas vão se complementando. A terceirização vai ser terceirizada uma funcionária que vai trabalhar com faxina, como hoje é comum, mas essa funcionária pode ter um acidente de trabalho que vai gerar consequências para a Previdência. E assim vai, né? E quanto à questão da reforma trabalhista, também são vários pontos que estão sendo trabalhados ali, principalmente o negociado sobre o legislado. Acho que esse é o principal ponto que a reforma trabalhista vem trazendo. Como está hoje os sindicatos no Brasil, eu acho que está bem complicado, então trabalhar nesse sentido vai complicar bastante. Não sei se tende a piorar, sinceramente falando. Se piorar, vem coisas muito piores, porque do jeito que está hoje, para o trabalhador, infelizmente, está muito complicado. Anderson, até você comentava sobre os veículos de comunicação. Recentemente a gente teve a Justiça do Rio Grande do Sul, que fez com que veículos de comunicação tirassem do ar propagandas que, na verdade, exaltavam a Previdência, dizendo que tinha déficit mesmo, sendo que a gente sabe que não tem. Mas, quando você fala em sindicato, eu gostaria de perguntar para o Raul. Raul, o que se espera dos sindicatos agora? Tem a reforma da Previdência, tem a reforma trabalhista, a terceirização, que é a precarização da precarização. O que se espera desses sindicatos no Brasil? Primeiro, saber o que espera o governo ilegítimo dos sindicatos, a destruição do sindicato, a destruição do trabalhador organizado. O que se procura é que o trabalhador não tenha onde se organizar, não tenha como se defender. Bem, então, logo, Caroline Dallagnol, o que se espera é que os sindicatos joguem ao povo onde tem que estar, na rua. Não há outro espaço de debate que não seja a rua. Não existe outro espaço de conquista que não seja a rua. Evidentemente, os sindicatos têm um problema muito grave. Eles vêm de um certo descanso e uma ausência de compreensão de algumas questões que não funcionavam bem nos governos de Lula e Dilma. Houve algumas alianças, alguns acordões, algumas situações que fizeram mal para os sindicatos. Os sindicatos cometeram também alguns erros, se entregaram para o governo de Lula e de Dilma seus melhores quadros, desatenderam suas bases, perderam
conexão com a realidade, com o chão da fábrica, com o lugar da agricultura, com o professor na sua base, na sua escola primária. Os sindicatos estiveram ausentes e confundiram seus dirigentes os espaços do que é poder e do que é governo. Então foram olhar para o governo entendendo que os sindicatos tinham em certa medida o poder. O espaço do sindicato se organizar, como escutamos outro dia, a Bem-vindo Sequeira, no programa anterior, é organizar as pessoas para ir para a rua. Isto só vai ser parado indo na rua. Agora, cuidado, essa votação que assistimos o outro dia, esse governo ilegítimo esperava que fosse mais fácil. Esperava que fosse mais fácil. Não esperava que alguns deputados da direita, vou citar um caso aqui em Santa Catarina, Espiridião Amin, votassem contra a terceirização. Não esperavam isso. Então, cuidado que as eleições de 2018 estão muito perto e que tem muitos políticos que podem chegar a votar contra o governo no momento final, para não perder seu eleitorado. Sim, Raul. E agora a gente vai ficar com a análise da nossa jornalista e amiga Elaine Tavares. Comentário ímpar. Os ataques do governo de Michel Temer à população brasileira tomaram um rumo avassalador. As 3 propostas de terceirização, reforma nas leis trabalhistas e reforma na Previdência colocarão fim a conquistas que já estavam consolidadas por mais de 50 anos. Os trabalhadores ficarão completamente à mercê dos patrões e do capital. Isso não é novidade, porque sempre que o sistema capitalista vive uma crise, é sobre os ombros dos trabalhadores que ele sobe, de chicote na mão. Enquanto os estados seguem pagando religiosamente as dívidas contraídas de maneira ilegal, sem o consentimento da população, ainda tem a cara de pau de vir nos meios de comunicação para pedir que o povo aceite o arroxo. E tampouco cobra as dívidas dos empresários, que são muitas vezes maiores que tudo isso que eles dizem ser rombos na Previdência. A terceirização abre portas e janelas para que os empresários e até mesmo os estados contratem pessoas sem que os direitos trabalhistas sejam garantidos e com salários cada vez mais rebaixados. Quem ganha mesmo é o dono da empresa, que oferecerá trabalhadores para as empresas maiores ou até mesmo para os serviços públicos. Hoje já acontece assim, mas com a lei, essa prática pode se espalhar. Assim, os grandes mesmo, não terão mais nenhuma preocupação com o trabalhador ou com contratação de trabalhadores. Deixarão tudo para esses empresários menores, os feitores, os cães de guarda, que contratarão a mão de obra nas piores condições. A reforma trabalhista também vem para retirar mais direitos ainda. Coisas como 13º, férias de 30 dias, salário maternidade, fundo de garantia e toda uma sorte de conquistas dos trabalhadores garantidas com muita luta irão pelo ralo. Tudo isso para desonerar os empresários. Eles pagarão menos e lucrarão mais. Não há crise para essa gente. Tudo é jogado nas costas dos trabalhadores. Não bastasse isso, a reforma da Previdência estende o tempo de contribuição para 49 anos. Na prática, ninguém conseguirá chegar à aposentadoria, ou muito pouco. As pessoas trabalharão até o fim da vida. E trabalharão duro, porque afinal, Mick Jagger só tem um. A maioria das pessoas pega no pesado, usa o transporte público ruim, fica sem dormir, come mal e não tem como garantir saúde no final da vida. Tudo isso que está sendo planejado por Temer e seus aliados no Congresso Nacional não é um filme de terror, é a realidade. E se os trabalhadores não atuarem em consequência, passarão a viver o terror real, sendo explorados até a última gota de sangue. Por isso, a única saída é a luta. Não dá para esperar que os deputados desse Congresso conservador e corrupto façam algo pelos trabalhadores. Eles não farão. Já estão comprados pelas forças políticas que representam o empresariado, os patrões. Alguns deles representam a si mesmos, como é o caso absurdo do relator do projeto das terceirizações, que é dono ele mesmo de uma empresa de terceirização. Então, legislou em causa própria, o que é o fim da picada. Num país sério, ele seria preso. Assim, os trabalhadores só têm a sua própria força para atuar contra essa gangue que se apropriou do Estado. A luta tem de ser dura e violenta,
porque violentos são esses que tramam contra nós e tentam impor suas leis. Se essas reformas passarem, viveremos tempos sombrios de fome, dor e sangue. Não podemos aceitar isso. É tempo de passar por cima dos sindicatos domesticados, exigir dos dirigentes a luta renhida e caminhar contra esses projetos de maneira radical. Sem isso, levaremos mais um século para reconquistar nossos velhos direitos e não poderemos deixar essa amarga herança para os nossos filhos e netos. A luta, pois. Elaine Tavares, de Florianópolis. Comentário ímpar. A semana passada a Elaine já nos alertava, a Janaína Machado, do espiral violento possível. Ela não falou dessa maneira, mas falou até onde chegam estas manifestações bem comportadas, o que é que se consegue com elas. Está difícil, Anderson Rodrigues, está muito difícil. A gente historicamente tem já várias décadas de observação, participação e ver como funciona a massa, o contingente humano. Chega um momento que a pressão da perda é tão grande que, por mais esforço que faça a mídia de direita, a mídia conservadora, o povo vai para a rua. E me parece, Anderson, que é o único espaço onde se pode defender isso. Há que entender também que algumas instituições advocatícias, algumas associações, os próprios bispos do Brasil estão desesperadoramente clamando tanto contra essa lei de terceirização que aconteceu outro dia, contra a reforma trabalhista e com todo este desastre que vem por aí. Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande também do que vai acontecer nas relações do Brasil. Te digo mais, a polarização é tão grande, Janaína Machado. Este programa está sendo gravado segunda-feira. Eles esperavam ontem ter uma resposta, digamos, de direita, através da mobilização do Vem Pra Rua, do MBL. Foi um fracasso total. Em Criciúma tiveram que suspender através da imprensa. Em outros lugares foi um desastre de uma magnitude incomparável. Na verdade, essas mobilizações só resistiram onde elas nasceram, em São Paulo, e mesmo assim de forma muito tênue. Cuidado, há uma polarização cada vez mais entre o povo prejudicado e esse governo que está aí. Eu convido agora vocês a escutar o quadro Rolê Universitário com a repórter e estudante de jornalismo Maiara Santos. Meu nome é James Ratieri, tenho 28 anos e assinei a minha carteira pela primeira vez em 2007. James, considerando que você é um dos poucos estudantes jovens que trabalham já há bastante tempo, como que você acha que a reforma da Previdência vai influir na sua vida futuramente? Bom, não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas que começam a trabalhar. Eu acho que essa reforma vai ser um baque assim, para as pessoas, porque a gente começa a trabalhar, algumas pessoas já pensando na aposentadoria, né? Então a gente contribui, se esforça e daí vem o governo e faz esse negócio conosco. Bom, meu nome é Luísa Michels, eu tenho 18 anos, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Luísa, você acha que o Brasil, enquanto a estrutura do país Brasil, está preparada para a reforma da Previdência, para o projeto que foi feito da reforma da Previdência? Bom, então, eu acho que não, porque assim, essa proposta, ela está querendo igualar o Brasil aos países da Europa, que já tem a sua população mais idosa, mais envelhecida, e que tem uma expectativa de vida muito maior que a do brasileiro. Então, ela está sendo completamente errada, porque o brasileiro não vive até os 70 e poucos anos. E está sendo muito brusco. Se tivesse que mudar, uma mudança mais gradual, mais devagar, porque para o próprio brasileiro acompanhar essa mudança. Porque, por exemplo, eu vou morrer sem nunca ter me aposentado. Muitas outras pessoas também vão trabalhar muito mais tempo até se aposentar, se conseguirem se aposentar. Do Departamento de Jornalismo da UFSC, Maiara Santos. Agora a gente faz um breve intervalo, mas volta em seguida. E no terceiro bloco a gente vai ficar com São Miguel do Oeste, vamos viajar para lá e o terceiro bloco fica tudo por conta de Cláudia Weiman. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM,
que transmite o informativo paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde estão os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Todos nós conhecemos pessoas que trabalharam em empresas terceirizadas, que ao final do contrato fecharam as portas, foram embora e deixaram os trabalhadores sem as verbas rescisórias e sem os direitos assegurados. O próximo passo depois desse é obrigar o trabalhador e a trabalhadora a se transformar em pessoa jurídica, sendo contratado como se empresa fosse, perdendo direito a férias remuneradas, 13º e licença maternidade, por exemplo. Olá, estamos iniciando mais um bloco do Informativo Paralelo aqui do Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weiman na apresentação, Pedro Pinheiro no comando da edição e Júlia Sajorato trazendo os informes de Frederico Westphalen. Na última sexta-feira, dia 24 de março, foi realizada em São Miguel do Oeste a audiência pública para tratar do tema da reforma da Previdência. Nós sabemos que tanto a questão da Previdência Social quanto a reforma trabalhista são pautas que provocam o desmonte dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O tema foi levado para a audiência pública pela vereadora Maria Tereza Capra e participaram representantes de movimentos sociais, pastorais, igrejas, sindicatos e comunidade em geral. A deputada estadual Luciane Carminati, do PT, e o deputado estadual Maurício Scudilarch, do PR, também participaram. Na esfera federal, compareceram o deputado Pedro Czai, do PT, e Celso Maldaner, da bancada do PMDB. Valdir Colato, do PMDB, também foi convidado, mas não compareceu. Maria Tereza disse que a audiência foi feita em forma de protesto contra a PEC 287 e não para discutir o que fazer com a Previdência. Encerramos agora a audiência pública contra a reforma da Previdência, essa PEC 287, que foi um sucesso no sentido em que nós ouvimos a nossa população, tivemos um compromisso aqui dos parlamentares que participaram, que votarão contra, sabendo os seus argumentos, isso é bem verdade. Mas mais do que isso, a gente transcendeu o debate da Previdência, entramos na reforma trabalhista e nós temos posições claras aqui que merecem um novo debate. Temos certeza que o nosso povo do Extremo-Oeste, o pessoal dos movimentos sociais, a nossa luta sindical está cada vez mais forte. Saímos daqui desta audiência prontos para continuar a nossa luta na rua, que é isso que nós precisamos. O governo de Michel Temer estipula dentro da proposta da reforma da Previdência uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres conseguirem acessar a aposentadoria. Além de igualar a idade para ambos, o projeto prevê uma contribuição de 49 anos para que o trabalhador no futuro venha a receber uma aposentadoria integral. Então, nesse sentido, o deputado federal Pedro Czai trouxe elementos para desconstruir a justificativa dada pelo governo de que em países como a Alemanha, as pessoas também se aposentam com 65 anos de idade. Ficam falando que a Alemanha é 65 anos. Sim, mas com que idade eles começam a trabalhar? Na média. 25 anos depois de estudar, fazer graduação, muitos fazem pós-graduação, mestrado, doutorado. Dizem que a contribuição de 15 anos é muito aqui para poder ter direito ao acesso. Vai passar para 25.
Nos Estados Unidos, que diz que é um país liberal, é 10 anos de contribuição para acessar a aposentadoria. Na Alemanha não chega a 10 anos, na média nos países europeus não chega a 10, 12 anos. Então, por que essa proposta? De onde é que veio isso? Não tem lugar nenhum no planeta que diz que tem que trabalhar 49 anos. E todos vocês sabem, e agora com a proposta da terceirização na área fim, a rotatividade e precarização aumenta. E se aumenta, quantos anos um trabalhador vai ficar sem contribuir para a Previdência? Hoje a média é 7 anos. Então não estamos falando de 65, nós estamos falando de 72 anos, na média que os brasileiros vão se aposentar. É disso que nós estamos falando quando há proposição. Segundo, nós sempre tratamos na Constituição Cidadã de 88 diferenciar os desiguais pelo princípio da equidade. Quem é desigual trabalha-se desigualmente por questão de gênero, por questão de categorias, setores e assim por diante. Por isso que se reconheceu a Seguridade Social do agricultor e as mulheres conquistaram a aposentadoria aos 55 e os homens aos 60, os professores com uma aposentadoria especial. E agora, para ser professor nesse país, você vai estudar ou não vai para ser professor? No mínimo tem que fazer graduação, no mínimo tem que fazer faculdade, faz até aos 20, concurso aqui em São Miguel do Oeste na prefeitura, aos 21, com que idade vai se aposentar? Integralmente? 70 anos. O deputado federal Celso Maldaner, do PMDB, que reside no município de Maravilha, aqui próximo de São Miguel do Oeste, foi recebido com vaias pelos trabalhadores e trabalhadoras desde o início da sessão. Convidamos para a mesa de honra o deputado federal Celso Maldaner. Maldaner votou sim à terceirização e agora se diz contrário à reforma da Previdência. É porque agora eu vim por um encontro suprapartidário, eu achei que era suprapartidário. Por isso que agora eu vejo que os deputados não vêm, né? Por que não veio o João Rodrigues? Por que não veio o Valdir Camargo? E eu prefiro, quando sou convidado, eu prefiro conversar e dialogar, né? Fazer uma reflexão sobre o tema. A minha posição eu já tenho, né? Mas não sei se vocês querem escutar, fazer uma reflexão comigo, eu vou falar, senão eu me retiro e vou para casa, né? O que eu vou fazer, né? E por isso que eu digo, eu enfrento, faço questão de vir aqui, respondo todas as perguntas. A representante do Sindicato dos Empregados no Comércio de São Miguel do Oeste, Ivanir Reisdorfer, respondeu ao deputado federal Celso Maldaner, salientando que o voto contrário à reforma da Previdência é fachada, considerando seu posicionamento em defesa da terceirização. E dizer, deputado Maldaner, que não é preciso o seu voto contrário à Previdência, ao projeto da reforma da Previdência, porque o senhor já ajudou a acabar com ela. No momento que o senhor voltou a terceirização. Apesar do seu discurso na Rádio Pepri ontem, um discurso vazio, de empresário, de representante de um ilegítimo que nós temos lá, porque mesmo que ele tenha sido eleito junto com a presidenta Dilma, da maneira como ele está agindo, ele não representa ninguém, a não ser os grandes capitais. Do movimento dos pequenos agricultores, Tairi Felipe Zambenedetti também deixou seu recado sobre a audiência pública. Nós do Movimento Pequenos Agricultores estamos aqui participando dessa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores do município de São Miguel do Oeste, né? Entendemos que é extremamente importante essa audiência, assim como outras várias que
foram organizadas na maioria dos municípios catarinenses, né, entendemos que é um espaço extremamente importante de debate, inclusive de participação da sociedade, ainda que de forma indireta a gente consegue nesse espaço manifestar nossa opinião, pressionar os parlamentares, né, cobrar uma postura em defesa dos trabalhadores, né, manifestar o nosso grande repúdio contra essa proposta de reforma da Previdência, né, que vem a... E agora a gente vai até Frederico Westphalen com a reportagem da jornalista Júlia Sajorato. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Daqui de Frederico Westphalen, trago o relato de 2 companheiros que estiveram à frente da luta protagonizada pelos estudantes no final do ano passado, durante as ocupações de escolas, institutos e universidades federais de todo o Brasil. O estudante Jonathan Martins, integrante do Grêmio Estudantil do Instituto Federal, nos manda uma mensagem sobre como vê o momento que vivemos. Eu não consigo expressar a tamanha importância da união entre a classe trabalhadora e as e os estudantes. Vivenciamos tempos de muita luta e agora, acima de tudo, é preciso resistir a essas maldades do governo ilegítimo do Temer. Hoje, lutamos dia após dia para garantir os nossos direitos que estão sendo levados por esse governo que não dialoga com o povo e que não nos representa. É preciso ocupar as ruas, nossas escolas e universidades. A estudante Juliane Salapata, militante da Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal, a ABF, também nos dá seu relato sobre a importância da unidade para combater os retrocessos que atingem os trabalhadores e trabalhadoras, assim como os estudantes. É o momento de a gente pautar a unidade e andar ao lado da classe trabalhadora pelas mesmas pautas, né? Nós, enquanto estudantes e militantes do movimento estudantil, nada mais justo e coerente que a nossa luta permanente pela assistência estudantil para permanecer com que o estudante fique na universidade e consiga se formar, né? Quem entrou quer formar. Então, a tarefa do movimento estudantil é se mobilizar, se organizar nos diferentes locais de atuação, unidos por uma mesma causa, né? A nossa luta é permanente, a nossa luta é constante, para que a gente consiga ter uns avanços aí daqui a uns tempos. É isso, companheiros e companheiras, um momento de unidade na luta. Só assim podemos derrotar o capital, que exclui, explora e destrói todos e todas que incomodam e atrapalham esse sistema. Sigamos incomodando e atrapalhando bastante. Obrigada, Júlia, valeu ao Pedro, e a gente volta na semana que vem com mais informações aqui do oeste, do extremo oeste do estado e até o Rio Grande do Sul, onde a Júlia está. Um beijo e até breve. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Neste momento, a Câmara dos Deputados está conduzindo a maior ofensa da história da classe trabalhadora brasileira, pelo menos dos últimos 100 anos. Nesse momento, sob a égide da base de apoio ao governo, lá na Câmara dos Deputados está sendo votado um golpe no debate sobre a terceirização. Vou dizer que é um golpe, senhor presidente, porque foi votado essa matéria anteriormente, lá na Câmara dos Deputados, e veio aqui para o Senado, constando, junto dessa matéria, um projeto de lei de igual teor de minha autoria, que estaria sob a relatoria do senador Paulo Paim. O que a Câmara está fazendo agora? Recuperou um projeto de 1998, 4.302,
Esse projeto dispõe sobre 2 temas: trabalho temporário e uma ampla, geral e restrita terceirização. Esse projeto, em 2000, teve um parecer na Câmara dos Deputados, contrário ao mérito dele, de autoria do deputado Jair Meneghelli. Em 2002, o projeto foi totalmente alterado aqui no Senado, em parecer do senador Romero Jucá. Em 2003, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou uma mensagem solicitando a retirada dessa matéria, já que era de autoria do Executivo e tinha sido apresentado pelo governo anterior. Até hoje, essa mensagem não foi apreciada. Em dezembro de 2016, começou o golpe para essa matéria ser votada. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade, apresentou o seu parecer sobre essa matéria e, no dia de hoje, essa matéria vai a voto. Vocês acabaram de escutar a fala do senador Randolfo Rodrigues, senador da Rede do Amapá, falando então sobre esse retrocesso no dia da votação, no dia 22 de março. Estamos de volta com o Informativo Paralelo. Esse programa é exibido nas rádios Pinheiro e Campeche. E se você quiser se contatar conosco para qualquer sugestão, para qualquer crítica, tem o nosso e-mail informativoparalelo@desacato.info. informativoparalelo@desacato.info. No programa de hoje a gente fala então sobre a terceirização, essa votação que foi no dia 22 e que foi aprovada e que aguarda a sanção então do presidente Michel Temer, presidente golpista aí, né? E nós recebemos então a presença do advogado trabalhista Anderson Rodrigues. Anderson, eu gostaria de te questionar, se a gente tem aí uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, a terceirização, todos os projetos que atacam muito o povo brasileiro, por que a gente tem isso lá no Congresso, que seria o retrocesso, né? Os deputados, senadores, senadoras deveriam estar protegendo o povo brasileiro. Qual é a tua análise sobre isso? A gente sempre diz que os políticos são reflexo do seu povo, mas eu vejo no Brasil que hoje há um lobby muito forte de vários setores da economia no próprio Congresso Nacional. E acabam trabalhando, principalmente leis, ao seu favor, em detrimento, muitas vezes, dos direitos sociais. Isso acaba refletindo diretamente no povo lá embaixo, né, que muitas vezes é esquecido. Sim, mas também aqui vem o que reflete em cima dessa Câmara, desse Congresso, como ele está construído. Ele está construído por uma bancada de jornalistas, pela bancada da bala, pela bancada midiática. Então, todos esses segmentos que se constituem, que constroem esse Congresso, estão interessados na reforma trabalhista, na terceirização, né? Na verdade, em matar de tiro, de bala de prata, a CLT. Eles querem acabar com qualquer tipo de convenção que beneficie o trabalhador. Então nós temos esse Congresso, não nos podemos esquecer que vai fazer um ano agora, em 20 de abril, é o Congresso do impeachment, um impeachment contra uma presidenta cujas faltas ainda não se comprovaram. E, aliás, parece que já passou e é isso mesmo. Então, esse é o mesmo Congresso. É um Congresso que tem uma quantidade de criminosos que não é pequena. É um Congresso que tem gente com quantidades enormes de processo na justiça. Mas também é o Congresso que tem compadrio com boa parte da justiça, Anderson. Esse triste debate entre Janot e Gilmar Mendes. Que pensarão vocês, advogados, né? É verdade, Raul. Sim, Raul. E agora a gente vai viajar lá para a República Dominicana com a nossa diretora-geral, Thali Feldglaser. Comentário ímpar. A modernidade da Idade Média chegou ao Brasil. As experiências que a oligarquia golpista pretende imitar são sempre as piores para o povo trabalhador. A Espanha, por exemplo, é um país admirado.
mas não pelos seus lutadores anarquistas, comunistas e socialistas dos anos 30. A Espanha é venerada pelos empresários pelas medidas de flexibilização e reforma trabalhista do partido no governo, o Partido Popular, continuador das políticas fascistas que venceram na Guerra Civil Espanhola com seu líder, o ditador Francisco Franco. Faz alguns anos se falava nos mileuristas, que eram aquelas pessoas que ganhavam 1.000 euros, uns 3.300 reais, uma fortuna para nós. Mas lá não dá para nada. Essas pessoas trabalhavam 8 horas tendo estudo superior, mas não encontravam empregos na sua área. Hoje em dia, muitos gostariam de ganhar esses 1.000 euros e ter emprego fixo. Os contratos temporários são a grande maioria, quase 84%. A Espanha é o segundo país da Europa com mais mão de obra feminina desempregada, que alcança 50% das mulheres. Tem relatos de mulheres que trabalham por salários de 300 euros por mês, com horários indeterminados e a maioria das horas extras não remuneradas. As empresas contratam cada vez mais estagiários para pagar salários ainda mais baixos. O desemprego entre os jovens chega a 46%. A receita é sempre a mesma: redução do investimento em saúde, educação e tudo o que for público. No Reino Unido, Daniel Blake, o filme do diretor britânico Ken Loach, mostra até que ponto chegou a desumanização do sistema. Daniel, um desempregado de quase 60 anos com um problema cardíaco, é proibido de trabalhar por seus médicos. Portanto, precisa de ajudas sociais para sobreviver. Mas a administração o obriga a procurar um emprego se não quiser ser sancionado, além de cumprir com outros quesitos impossíveis. Funcionários sem alma seguem um protocolo que trata as pessoas como se fossem criminosas por precisar de ajudas sociais ou um emprego. O capitalismo está numa ofensiva de humilhação e anulação completa dos direitos que tanto sangue custaram. Mas trabalhadores e trabalhadoras temos uma arma poderosa para conservar a nossa dignidade. Greve geral já. Da República Dominicana para o Informativo Paralelo, Thali Feldblazer. Comentário ímpar. A contundência habitual da Thali demonstra também mais uma mentira, que isto funcionou na Europa. A Europa está na miséria mais espantosa pela terceirização. Na Espanha, a metade das mulheres não tem emprego. Os que têm emprego dessa metade o têm em condições profundamente precárias. A terceirização não funcionou em lugar nenhum. Só funcionou na época dos piratas. E que temos hoje é lobby de piratas. Piratas no Congresso, piratas no Senado, piratas nas Assembleias Legislativas Estaduais, congressos verdadeiros de piratas. Isso que nós temos. Então os piratas fazem isso. Por isso, como falou a Thali, não funciona na Espanha, hoje também tinha piratas. Não funciona na Inglaterra, não funciona em lugar nenhum. Se me permite, rapidinho. Inclusive agora, recentemente, a Rússia baniu a terceirização. E o Brasil vai na contramão do que outros países já viveram. Né? Para tu ver como o negócio funciona aqui no nosso país. Né? Pois é, nós estamos despedindo com um país que marcha aceleradamente ao século XV. Complicado, meu amigo. Complicado. Daqui a pouco aparece a rainha de Castilha, como chamava aquela mulher? Isabel de Castilha, e liga por telefone para ti, para pedir algum recado, algum serviço. Que disparate, gente. A gente está se despedindo aqui, agradecendo a Anderson Rodrigues. Eu quero lembrar que a Anderson também vai ter uma programação no Portal Desacato, a partir do estúdio BBR, onde a gente vai procurar semanalmente assessorar a nossa audiência aqui no estado todo, nos outros estados, sobre estas próprias reformas trabalhistas e os prejuízos, mas também aos consumidores, enfim, o direito previdenciário, tudo isso. Anderson e também os seus colegas, os advogados, vão começar a fazer daqui a pouquinho, logo no Portal Desacato e na Redes.
Anderson, um prazer ter te recebido. Foi muito rápido. Estes temas não terminam nunca. A todos vocês, a alegria de ter estado com Caroline Dallagnol, Janaína Machado e o decano Juan Luis Berterreche. Olhe, você está terminando o programa, estou com uma dívida. Um beijo gigante para nossa querida Cláudia Bongarti, lá em São Miguel do Oeste e na fronteira também com tua cidade, com Ribeira, que Cláudia anda por Santana do Livramento, ok? Feliz aniversário, Cláudia Bongarti. Um grande abraço a toda a audiência. Obrigada, Raul. Obrigada, Anderson. Agradeço aqui o Portal do Zacato pela disponibilidade do tempo. Me coloco à disposição sempre que precisarem. Também, se tiverem alguma dúvida, os ouvintes podem encaminhar e-mails aí para o próprio informativo, que responderei oportunamente. Obrigado pela disponibilidade do tempo, novamente. Obrigada. O Informativo Paralelo vai ficando por aqui. Lembrando que você pode sugerir pautas para a gente e sempre com uma nova temática na semana que vem, com sempre uma temática polêmica aí, infelizmente, temáticas relacionadas a esse golpe de Estado que a gente está vivendo aqui no Brasil. Sim, Informativo Paralelo tem sido um canal de muito conhecimento para o trabalhador, para a trabalhadora, um conhecimento que a gente chama de a outra informação, que não é a mesma informação que é passada nessa grande mídia. E na semana que vem a gente volta com mais Informativo Paralelo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weiman. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thali Feld Glazer. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thali Feld Glazer. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!